Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então vamos ouvir os dois hinos que o Senhor José Medeiros trouxe para compartilhar conosco, para adorar ao Senhor. Amém? Quem sabe cantar assim pode me acompanhar. Vai lá então, hein? Mais um. Amém. Porque 82 anos, e ele falou assim para mim, Toninho, eu vou ensaiar, eu não vou trazer de qualquer jeito, eu vou ensaiar. E a gente sabe a dificuldade da limitação, né? Mas foi bênção. E tem um detalhe importante, né? Faz apenas 3 meses que ele perdeu a companheira, 4, mas não perdeu a alegria de louvar a Deus. E o Senhor cobre com a graça, com força e sustento. Em nome de Jesus. Deus abençoe seus herdeiros. Se você quiser, para ali que você toma mais um. Tá, joia. Isso é a disposição. Disposição, entusiasmo. Uma das coisas que ele falou aqui é entusiasmo. Às vezes a gente tem entusiasmo para tanta coisa, mas para louvar e adorar o Senhor. Então vamos nos colocar em pé e com entusiasmo vamos adorar e louvar o Senhor Jesus. Amém? Não bastasse todo o nosso momento de louvor, de adoração, esse banquete que o nosso Deus nos preparou, nós temos ainda a graça de poder compartilhar a palavra de Deus. Eu quero, antes de ler a palavra, convidar a igreja para um momento de oração, e você vai pedir ao Espírito Santo para que venha tocar o teu coração, a tua vida, com essa mensagem que o Senhor preparou para a igreja hoje.
Então feche os seus olhos mais uma vez e ore ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo, que é aquele que nos dá entendimento, compreensão da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez, e eu peço nesse momento, Pai, que pela ação do Teu Espírito Santo, a Tua palavra venha a ser colocada profundamente no coração de cada um que está nesse templo hoje. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido todo espírito contrário, toda distração, tudo que possa roubar a semente, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque, Pai, Teus anjos acampados aqui, e que o coração do Teu povo, da Tua igreja que está aqui reunida, seja profundamente tocado, ó Pai, ministrado pela Tua palavra. Eu peço, Senhor, que Tu me conduzas no pensamento, na palavra, que eu venha dizer aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Que a palavra de Deus seja totalmente dirigida pelo Espírito do Senhor. Eu oro agradecido em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25. Gênesis capítulo 25, nós vamos estar lendo dos versículos 27 ao 34, e o tema dessa mensagem é nossas escolhas. Como tem sido as suas escolhas? Então, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 27 até o versículo 34. Cresceram os meninos. Esaú saiu um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmolecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmolecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Para quem já leu a história da vida desses dois irmãos, né? É um texto bastante conhecido. A gente vai voltar um pouquinho mais atrás, né? Isaque e Rebeca eram casados há 20 anos. Lembra que Isaque casou-se com 40 anos, já um homem maduro. E eles ainda não tinham gerado filhos. No mesmo capítulo 25, o versículo 20 e o versículo 21 diz assim: era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu acho bastante interessante nesse versículo que a esposa era estéril, mas é o marido quem ora intercedendo a Deus para que aquele ventre gerasse filhos. Então note que não é apenas o desejo da mulher de gerar um filho. É importante, é necessária também a bênção e a concordância do marido. E naquele momento Isaque, depois já de 20 anos de casado, depois de um bom tempo de espera, ele ora a Deus. Ele clama a Deus para que a sua esposa gerasse filhos. E o Senhor atende. O versículo 21 diz que o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
Isaac então orou ao Senhor pela sua mulher, e o Senhor ouviu as suas orações e ela concebeu. Fica aqui uma dica para os maridos que desejam filhos, né? Que você esteja orando, intercedendo pela tua mulher. Rebeca foi a primeira mulher da história a saber de antemão que estava grávida de gêmeos, sem ajuda de ultrassom. Interessante, porque lá no versículo 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. E aí o Senhor revela para ela: olha, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ela não precisou de ultrassom. Deus deu a palavra, revelou para ela: você está grávida de gêmeos. E deve ter sido uma gravidez bastante complicada, porque as crianças já brigavam dentro do ventre. Eu fico imaginando como pai o trabalho que aqueles 2 meninos deram. Eu creio que Isaac perdeu muito mais cabelo do que eu, quando Jacó e Esaú eram crianças. Porque se desde o ventre eles já davam trabalho, já estavam brigando, a Bíblia não narra, mas imagina como foi a infância desses 2 meninos, a disputa. E nós vemos pela palavra de Deus que havia uma situação complicada na família, porque o pai gostava mais de um filho e a mãe gostava mais do outro. Olha que situação. Isso é uma situação que fatalmente leva a família a discussões. Quando há a preferência do pai por um filho e a preferência da mãe pelo outro, certamente o ambiente daquela casa não era muito bom. Deve ter surgido muitas e muitas discussões. De repente Rebeca ia lá e torcia a orelha de Esaú, e Isaac ia lá bravo, brigava com Rebeca na frente do filho. Já pensou? Sabia que pai e mãe jamais devem brigar na frente de um filho? Aliás, não devem brigar, mas quando for brigar, nunca na frente do filho. E quando um dos 2 exerceu autoridade, se o pai exerceu autoridade, que não seja a mãe a quebrar a autoridade. Se a mãe exercer autoridade, que não seja o pai a dar razão para o filho na frente da mãe. Isso destrói o crescimento e a formação da criança. Eu só estou abrindo um parêntese na mensagem. Então, amados, a realidade da família desses 2 irmãos era essa. Eles disputavam tanto espaço, que no nascimento de um, o outro aparece logo em seguida segurando o calcanhar. Eles estavam brigando para ver quem nascia primeiro. E Esaú conseguiu romper a madre, nascer primeiro, e Jacó estava grudado no calcanhar de Esaú. Então veja só que situação. Quando eles nasceram, um segurava com a mão no calcanhar do outro. O primeiro que nasceu recebeu o nome de Esaú, que vem de uma palavra hebraica que é Adimone, que significa ruivo, vermelho. Então o nome de Esaú se relacionava à sua aparência. Nasceu lá um menininho ruivo e peludo, uma criança que já nasce aí com peluda, vermelha, diferente. Eu lembro que o Eduardo, quando era pequenininho, o bebê nasceu todo peludinho aqui do lado do rosto, depois foi caindo. Mas Esaú não. Esaú nasceu um menininho peludinho, vermelho, ruivinho, e aí recebeu o nome de Esaú. Em seguida nasce Jacó. E todo mundo pensa que o nome de Jacó significa o quê? Enganador, suplantador. Está errado. Nunca um hebreu ia dar um nome com um significado ruim para um filho, numa situação como aquela, um filho esperado. Jacó, amados, significa, ao contrário do que muita gente pensa, o significado do nome de Jacó é protegido de Deus. É que depois o caráter de Jacó suplantou o significado do seu nome, e ele passou a ser conhecido como enganador, de tanta que ele aprontou, e tal era a sua maneira, que o nome de Jacó acabou sendo identificado como alguém que era enganador. Mas o significado original da palavra é protegido de Deus. E olha que Jacó na sua vida toda foi um homem tremendamente protegido de Deus. Mas voltando para o nosso texto, os meninos crescem, se tornam homens. Esaú era preferido do pai, Jacó era preferido da mãe. Se tornam adultos.
E o texto que nós lemos narra uma situação especial na vida desses dois irmãos. Qual era a situação especial? Esaú vende, troca. Esaú negocia com o seu irmão o direito de primogenitura. Na nossa sociedade, o direito de primogenitura não é algo importante. Mas na sociedade da época, na cultura da época, o direito de primogenitura era algo extremamente importante. Hoje tanto faz o filho que nasceu primeiro, segundo ou terceiro. Quando vai se dividir herança, se divide em partes iguais. Até a lei brasileira direciona para isso. Eu não sei quando o pai, por algum motivo muito especial, resolve deserdar um filho ou outro. Ainda não sei se hoje ainda é permitido civilmente isso. Mas na época que esses meninos nasceram, na época que eles se tornaram homens adultos, o primogênito, o primeiro que nascia, tinha bênçãos especiais. Tanto bênção material quanto bênção espiritual. E só para se ter uma ideia, do ponto de vista material, o filho primogênito, o homem, porque mulher não contava, mesmo que nascesse uma mulher primeira, o primogênito era o primeiro homem. O filho primogênito receberia metade, ou melhor, o dobro da herança dos demais filhos. Ele receberia uma parte a mais da herança. De todos os bens da família, o primogênito recebia o dobro. Então veja que era vantagem nascer primeiro. Fora isso, haviam bênçãos espirituais. O primogênito era de forma especial consagrado a Deus. O primogênito se tornava sacerdote da família. Ele substituía o pai quando o pai morria. Ele passava a ser a maior autoridade na família, os irmãos tinham que obedecê-lo. Ele recebia a bênção principal do pai. Quando o pai estava prestes a morrer, ele chamava o primogênito e ministrava uma bênção toda especial sobre a vida do primogênito. E no caso desses dois meninos que se tornaram homens, havia ainda a bênção da aliança de Deus que vinha de Abraão, passava pelo pai Isaque e acabou ficando com o filho Jacó. Então notem a importância daquilo que Esaú abriu mão naquele momento. E por que Esaú agiu daquela maneira? A palavra diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Esaú chega do campo cansado. Talvez ele tinha ido para uma caçada, tivesse corrido atrás de animais, passado o dia inteiro no campo. Ele chega cansado. A palavra esmorecida é mais do que cansado, é uma fadiga física. E além de cansado, fatigado, ele chega com fome, nem no momento, talvez da janta ou do almoço, não sei, eu acho que era janta. Chega ali com fome, e o seu irmão, que era um homem mais caseiro, mais do lar, Jacó não gostava muito de ir para o campo, ele gostava de ficar na casa, por isso ele era até preferido da mamãe. Tinha acabado de fazer um ensopado caprichado de lentilhas, para quem gosta. Aliás, sopa de lentilha não traz boa lembrança para Kátia, né? Mas olha, amados, era o que tinha no momento, um cozinhado de lentilhas. E Esaú chega desesperado, de fome. E ele chega e ele pede aquela comida para saciar a sua fome. E aí entra Jacó, o espertalhão, aquele que é chamado de aproveitador. Jacó se aproveita daquele momento porque ele tinha no coração, ele tinha um alvo de algo que o seu irmão tinha, que ele desejava muito. E ele aproveita e lança ali uma conversa, e Esaú cai direitinho. Ele faz uma proposta para Esaú: olha, você está com fome? Você está vendo essa comida gostosa que eu acabei de preparar? Eu troco um prato disso aqui pelo seu direito de primogenitura. Você topa fazer esse negócio comigo? O que vale um prato de sopa ou de caldo, como a gente costuma chamar hoje, né? Caldo é mais chique, né? Um caldo bem feito, comparado com as bênçãos que eu acabei de citar. Com a porção dobrada da herança material, dos bens que o pai possuía. Sem contar todas as bênçãos espirituais que concedia o direito do primogênito. O que era um prato de sopa comparado com isso?
Mas olha a atitude de Esaú. A atitude de alguém que despreza as coisas espirituais. A atitude de alguém que só tem os olhos postos no momento. Eu preciso disso agora e não me importa o dia de amanhã. A atitude de alguém que só consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Essa foi a atitude de Esaú. O desejo dele era tão grande naquele momento, o anseio dele era tão grande naquele momento, que ele não mediu a consequência do negócio que ele estava fazendo com seu irmão. Decisão precipitada. Há pessoas que agem exatamente igual a Esaú. Elas querem porque querem alguma coisa, e de maneira sem pensar, elas vão e fazem. Esaú era precipitado. Esaú falava e assumia compromissos, depois ele parava para pensar no que ele falou e no que ele assumiu. Você conhece alguém assim? A pessoa fala, assume compromisso, compra um negócio, faz um negócio, depois ela para e fica pensando no que ela fez. Aí já é tarde, aí já fez, aí já fechou o negócio. Esaú olhava só para o momento. A sua satisfação na hora era o mais importante para ele. Será que a gente conhece alguém assim? De repente bate um desejo tão grande de eu ter uma coisa que eu não meço as consequências para ter aquilo que eu desejei. Eu lembro de uma vez que a gente estava a pé e eu estava muito apertado, precisava comprar um carro, já estava cansado de andar a pé, e aí eu consegui juntar um pequeno dinheiro e fui atrás de comprar um carro. Alguém já passou pela experiência de acabar de fechar um negócio, pagar, entrar no carro e já se arrepender? Eu passei por essa experiência. Olha que eu gosto de Fusca, mas aquele Fusquinha que eu comprei, eu entrei dentro dele, na hora que eu dei a partida, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Ele já chegou em casa falhando, já quase não chegou em casa. Numa saída à noite, deu uma faísca no painel, subiu aquele cheiro de fio queimado, e a gente ficou no caminho, eu e a Madalena. A Natália era bebê. Abençoado Fusca. Às vezes a gente faz negócio assim na nossa vida, não é um carro, amados. É com coisas que vão gerar uma consequência muito maior. É uma decisão precipitada, é uma escolha errada. Esaú era um homem que agia dessa maneira. Batia na telha, ele ia e fazia. Depois ele ia correr atrás do que ele tinha feito. Esse é um erro que muitas pessoas cometem nos dias de hoje. Se encanta com alguma coisa, e naquele momento é tudo que ela quer na vida, é aquilo, e entra de cabeça, e depois se arrepende amargamente da decisão que tomou. Jacó já era diferente. Jacó era um homem que olhava o dia de amanhã, olhava o futuro, olhava para frente, e mais importante do que isso, olhava para o alto. Jacó, quando desejava o direito de primogenitura do seu irmão, ele não estava olhando só para a bênção material, para a porção dobrada da herança. Jacó já era adulto, ele conhecia a história da família, ele sabia da aliança que Deus havia feito com o seu avô, que passou pelo seu pai. Jacó também estava de olho nas bênçãos espirituais, e Deus se agrada demais disso. Deus fala, eu me aborreci de Esaú, mas eu amei a Jacó, porque Jacó tinha o coração nas coisas que Deus também valorizava, que Deus também tinha. Ainda que ele fosse interesseiro em algumas áreas da vida material, ele também tinha um coração que se interessava pelas coisas de Deus. Então a gente olha para essa passagem e vê aquele momento do ímpeto em que Esaú é capaz de vender a sua herança. Mais do que isso, Esaú fez algo que depois lá em Hebreus a palavra chama ele de profano.
Ele negociou a sua herança, e herança a gente só tem direito de pôr a mão nela depois que morre o pai ou a mãe. Não se negocia e nem se recebe uma herança antes que os pais tenham morrido. Para se dividir uma herança numa família, é necessário que os pais já tenham partido. E olha o que Esaú fez. Ele negociou a herança dele enquanto o pai ainda estava vivo. A Bíblia chama ele, no livro de Hebreus, de profano e de impuro, porque a herança dele também estava relacionada a uma herança espiritual, e ele despreza ela por uma satisfação de um momento na vida dele. A satisfação de um momento na vida dele, desprezando uma herança espiritual. Muitas vezes o pecado representa essa satisfação momentânea na vida das pessoas. Por causa da satisfação momentânea que um pecado oferece, muita gente abre mão de caminhar com Deus. Muita gente se desvia e vai para um caminho de morte, até que haja tempo e misericórdia de Deus para voltar a esse caminho. Mas se de repente morrer naquele caminho errado, para onde vai? Então veja a situação, amados. A loucura que Esaú fez, abrindo mão de uma herança que era até mesmo espiritual, por causa de uma satisfação passageira, de uma satisfação momentânea. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Se você quiser pode abrir. Hebreus 12, versículo 16 e 17. É exatamente o texto que eu estava citando. Quando o escritor de Hebreus, ele diz assim: como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O escritor de Hebreus deixa essa palavra no Novo Testamento e para a igreja hoje, se referindo àquela decisão louca que Esaú tomou. Ele deixa esse texto como exemplo para nós hoje, para a igreja de Deus hoje. Olha, que nenhum de nós que não haja no nosso meio, que não haja na nossa família, que não haja entre nós ninguém que seja como Esaú, que foi impuro e profano. O que nós pensamos que é ser impuro e profano? Uma pessoa que se jogou na prostituição, no adultério, uma pessoa que vive no pecado, que frequenta casas de prostituição, uma pessoa que vive na frente de sites pornográficos, esse é impuro, né? Que leva uma vida devassa. A Bíblia não diz que Esaú fez tudo isso, mas ela chama Esaú de impuro e profano, se referindo ao momento em que ele despreza a sua herança espiritual por troca de um momento passageiro, de um prazer momentâneo, de uma satisfação que serviu só para aquela hora. Depois que ele fez, já estava feito. E o texto que nós acabamos de ler diz que posteriormente, depois, ele também desejou herdar a bênção. Ele corre até o seu pai no final da vida de Isaac. Ele também diz ao pai: mas não sobrou nenhuma bênção para mim? Ele diz: não, as principais bênçãos eu já coloquei e declarei sobre a cabeça do teu irmão Jacó. Não sobrou nenhuma bênção para mim? E aí Isaac profere uma palavra para Esaú que na verdade não era uma bênção. O texto diz que ele buscou lugar de arrependimento e não encontrou. E ainda que com lágrimas ele tivesse buscado, ele não pôde ter de volta aquilo que ele perdeu. Ele jogou fora. Isso é muito sério, amados. Isso é algo muito grave. Felizmente para nós hoje que vivemos no tempo da graça, inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo, sempre vai haver tempo para arrependimento. Sempre vai haver oportunidade para restaurar a tua herança.
espiritual. Então creia nessa palavra. Creia que há tempo, e talvez o tempo seja hoje, de você restaurar aquilo que você desprezou, a tua herança espiritual, de você clamar a Deus hoje: Senhor, eu quero de novo, eu me arrependo, eu quero de novo a minha herança. Para Esaú não teve jeito, mas para mim tem. Eu estou no tempo da graça, eu estou debaixo da misericórdia do Senhor. Então, amados, há tempo de ser restaurado diante de Deus. Nós vivemos esse tempo, nós desfrutamos da oportunidade de a qualquer momento, depois de termos caído, sofrido uma queda, de poder levantar a cabeça, olhar para o alto, para Cristo, de se arrepender no coração de verdade, dizer: Senhor, eu quero começar tudo de novo do jeito certo. Senhor, eu quero aproveitar esse momento de hoje, essa palavra de hoje, que está ardendo no meu coração. Eu quero consertar a minha situação, eu não quero ficar como Esaú ficou. Para mim há oportunidade, a oportunidade é hoje. Eu quero restaurar, eu quero ter de volta a minha herança diante do Senhor. E creia que Deus é poderoso para fazer isso no momento que você desejar. Deus é poderoso para fazer isso exatamente nesse culto. Restaurar a tua vida espiritual, restaurar o teu relacionamento com Ele, restaurar a tua comunhão com Ele. No domingo passado, nós pregamos também sobre 2 filhos. Que coisa curiosa, né? E também foi um culto onde houve uma palavra de restauração, de restituição diante de Deus, da vida espiritual. É tremendo quando o Espírito Santo direciona novamente para isso, porque o final dessa mensagem que eu tinha preparado quando estive estudando essa palavra era outro, mas o Senhor abre novamente um espaço para restauração, um espaço para reconciliação, um espaço para restaurar a tua herança. Então, amada igreja, eu quero orar nesse momento, quero convidar o Ministério do Louvor à frente. Mais uma vez nós vamos orar, dar a oportunidade de interceder por aqueles aos quais, de uma maneira especial, essa palavra tocou profundamente o coração. Olhando para Jacó e olhando para Esaú, olhando para a nossa atitude, olhando para a nossa vida pessoal, qual tem sido as nossas escolhas? Eu volto para o tema dessa mensagem: qual tem sido a minha escolha diante daquilo que o Senhor tem colocado na minha frente? Jacó escolheu a melhor parte, valorizou o que Deus valorizava. Esaú desprezou, foi chamado de impuro, de profano. Mas veja que tremendo aquilo que Deus nos coloca hoje. Nós não estamos debaixo da mesma sentença que Esaú. Nós estamos debaixo do tempo chamado graça de Deus, onde podemos restabelecer a nossa comunhão, reaver a nossa herança, ver restituído aquilo que perdemos. Então, nesse momento, eu quero estar orando com a igreja. Quero convidar você que se sentiu tocado de uma maneira especial por essa palavra, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, para que nós estejamos intercedendo pela tua vida, através da oração, estabelecendo, ligando na terra e ligando nos céus diante do Senhor nesse momento, essa oportunidade de restauração, de restituição que o Senhor traz à tua vida hoje.
quarta-feira nós temos o culto de oração, de intercessão. Quarta-feira às 19h30. Você é convidado a vir. Sábado que vem nós temos culto de louvor e adoração. Você é convidado a vir, a desfrutar mais e mais de momentos como esse na sua vida. É isso que alimenta a nossa alma, nosso espírito, para a gente prosseguir na caminhada, porque os dias são maus, os tempos são difíceis, e o que alimenta a nossa alma, que nos dá força para prosseguir, é o tempo que nós passamos na presença de Deus. O tempo que nós passamos na presença de Deus é que nos fortalece para enfrentar o mundo lá fora, para prosseguir na nossa caminhada, para vencer as batalhas. Em nome de Jesus.